escritório a vida é um corre-corre. Tanta planilha que o tempo foge. Mas tem um amigo pra me socorrer. O copilote faz tudo acontecer. No Word ele arruma o texto pra mim. No Excel a fórmula brilha assim. Aí a quem entende o meu sufoco transforma a rotina num samba louco. O copilote vem me ajudar. Com você posso sonhar. Trabalho fica mais leve com essa força que me eleva. Cada dia um novo desafio. Paying the BXD and PXP with the L4 BMG from BCAPS to align with the JPKs and GDC. BXD. You know like CLB? GDC. BXD. I did like Dan, thoughts? Yep, I'll lock in the L4 B and G and align it with the JPKs from GDC. Anybody have any questions? Talk to Dan. Excuse me. Things that make you go, Things that make you go, yeah. Things that make you go, Hey, just sent you the secret sauce recipe. Gonna need a gluten-free version before you leave. Thanks, bye. It's all good. Using Copilot. Jen, do you have the social posts yet? Oh, I'll get those right to you. Jen, I need the audience analysis today. Oh, okay. Can you send me my talking points for tomorrow, whenever you get a sec? Copilot. Write talking points based on the product overview document. Create a chart using our audience data. Also, draft 5 social posts. Okay, team, what questions are we gonna get hit with? Revenue growth? I don't know. Can we fake a power outage? Yeah, that's a really good idea. Copilot, analyze this budget report and tell me what questions we should expect on our call. Supply chain costs, Potential prices. Todd's $12,000 steakhouse dinner? Wagyu's a business strategy. Things that make you go, Things that make you go. He needs the talking points before he leaves. Now. Copilot, create talking points using this briefing. Aqui. Oh, great. Right on time. Things that make you go. Things that make you go, Things that make you go,
Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem aí para a sessão que nós vamos falar aí de Copilot Chat aí de forma segura e eficiente. Viram aí uns videozinhos aí do comerciais novos que a Microsoft está vinculando, né? Na verdade lá no exterior, né? Mas a gente, de repente, pode ser que comece a aparecer por aqui. A ideia é de alguns exemplos básicos aí, né? Lembrando que a jornada é sua, né? Você tem que seja o piloto da sua jornada. Então, basicamente é isso. E lembrando que Enterprise Data Protection, ou seja, segurança, né? A proteção de dados empresariais está aí implícita em todas as interações que vocês fizerem com o Copilot, tá, gente? Então, essa é a grande diferença. Bem, bem-vindos aí. Vou apresentar, né? Eu sou o Guido, sou Cloud Solution Architect na Microsoft. Há 3 anos que eu estou na Microsoft, tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia. Sou especialista em Copilot, né? Exchange, Teams, Vive Insight, começando agora também Copilot Studio, tá? Experiência em vários tipos de indústria aí. Sou mentor em programas de hack de carreira, palestrante, entusiasta de IA. Podem ter reparado com o meu sotaque também, né? Eu sou do Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro. Tem um link aí, QR Code no meu LinkedIn, para quem quiser se conectar. Meus hobbies é basicamente assistir séries de TV, Xbox. Sou torcedor do Fluminense, sou torcedor do Giants e dos Lakers, tá? Tem o Yankees aí de beisebol, mas o beisebol é um pouquinho mais chato, eu não coloquei aí, tá, gente? Bem, a gente vai começar aqui com a visão das organizações, né? Onde cada funcionário vai ter o seu assistente pessoal, o seu Copilot. Então, e como é que você acessa ele hoje, né? Então, a gente tem o acesso pelo m365copilot.com. Então, eu vou pegar esse prompt inicial que a gente tem aqui, vamos disponibilizar aí. A gente vai ter as sessões aí, uma área de perguntas e respostas. Eu sinto-se à vontade de fazer as perguntas. Tem uma equipe aqui na Microsoft para responder vocês. E no final a gente vai escolher algumas perguntas aí para serem respondidas ao vivo, desculpe. Então a gente tem lá esse prompt inicial para considerar no seu salário inicial aí de R$5.000, né, por mês no ano de 2025, né? Então ele está pedindo para ele fazer uma pesquisa na internet, consultar, né, fazer uma pesquisa detalhada sobre esse cargo, que é o analista de recursos humanos, e quer calcular o salário aí em 2030, né, como que vai ser nos 3 cenários aí específicos. O primeiro cenário 3% ao ano, o segundo com 5% ao ano, e o terceiro cenário baseado aí na média do que ele achar na pesquisa na internet, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, mas para já começar aqui, né, a brincadeira, né? Então o prompt que a gente tem inicial é esse. Então vou pedir para ele calcular. Reparem já aqui que eu vou habilitar o GPT-5, a gente vai falar mais para frente. Vocês aí podem não estar aparecendo, né? Então o que a gente pode normalmente ver aqui não está aparecendo, pode ser questão de zoom dentro do visual aqui que ele não está aparecendo. Então de repente a resolução e tudo mais, o botão depois pode passar a aparecer, tá, gente? Fui no M365 Copilot, né? Estou ele aqui. Deixa eu botar para o zoom normal aqui para vocês conseguirem ler o que está interagindo. E vou pedir aí esse prompt aí detalhado aí, falando justamente isso, né? Repare que ele vai começar a encontrar esses dados, né, na internet e começa a fazer o gráfico, depois que eu pedi, né? Fazer essa projeção do aumento do seu salário. Então, seguindo, eu pedi para ele criar um gráfico comparativo com cada um desses 3 cenários, né? Então ele começa a pesquisar. Para que ele pode demorar um pouco, que ele faz a parte toda de checagem, né? Vai na internet, começa a fazer a parte aí a gente fala de ground, ou seja, trazer tudo para dentro dele, ele analisar, começar a fazer a parte de racionalização, que a gente chama do reasoning, né? E a partir daí ele começou a apresentar os dados para mim aqui, por exemplo, até um formato de tabelinha. Então, no cenário 1, com 3%, ele fez as projeções para os anos aí. O cenário 2, que eu botei 5%, ele seguiu aí os 5%. O cenário 3, ele fez a análise aí de acordo com a média que ele encontrou na internet. Então, ele gerou um gráfico, né, que eu pedi para ele gerar um gráfico de linha, que ele fez cada cenário. O cenário 2, que é o melhor aqui, né, 5%. O cenário 1 é 3% e a média aí que ele procurou na internet é de 4%. Então, repare que ele fez aí os gráficos que tem aqui, né?
Então, reparem, então é 5, 4, 3%, basicamente o gráfico que está aí. A ideia é mais ou menos para vocês entenderem aí, né, o que ele consegue fazer, o que a gente dá para fazer, tá, gente? Não se atentem a esse prompt, não. A gente vai ter outras demonstrações aí ao longo da sessão aqui para vocês saberem aí como utilizar de modo seguro, né? Então, e tudo mais. Então, qual é a nossa agenda aqui? A gente vai explicar para vocês o que é o IA generativa, né? Dar uma introdução para o Microsoft 365 Copilot Chat, para você dar a parte aí de segurança, né? A parte de confidencialidade, né? De privacidade, basicamente, né? Que tem aí na solução da Microsoft Copilot Chat. Entender o que é um prompt, vamos fazer algumas demonstrações e no final aí a gente responder umas perguntas aí das respostas, tá, gente? Então, o que é um IA generativa? IA generativa nada mais é do que uma inteligência artificial que cria conteúdo, que gera conteúdo. Então, por isso que é o generativa, né? Que tipos de conteúdo pode criar? Pode criar texto, pode criar imagem, pode criar músicas, como o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo tinha uma musiquinha tocada lá que foi criada, né, com Copilot. Pode criar até códigos também de programação, por que não, né? Você pode pedir para ele criar um script, dar um analisado, então entender o script que você tem para ele analisar, verificar se tem algum problema e por aí vai, né? Ele funciona, né, basicamente, essa inteligência artificial generativa, com a rede de neurais profundas, né? Entre aspas, porque realmente, na verdade, é um conceito, né? Na parte prática da coisa, né? Então, ele gera respostas originais aí baseadas nas instruções que as pessoas dão por essa interface, que nós chamamos de prompt, vem de interações, né? E a inteligência artificial generativa também é usada em várias áreas aí, como atendimento ao cliente, design, a parte de educação, programação e por aí vai. Basicamente por tarefas criativas, né, e repetitivas, né, sendo capaz aí de otimizar a produtividade das pessoas. Tá? Então, a introdução ao Copilot Chat, né, é a ferramenta de bate-papo da inteligência artificial da Microsoft, mais aprovada nas organizações. Por quê? Porque ela tem por debaixo dela todo o guarda-chuva de proteção de dados empresariais que a Microsoft coloca no serviço dela de nuvem. Então, você, uma vez acessando a inteligência artificial, o Copilot aí, com a sua conta corporativa, que é diferente, né, da conta pessoal, a gente garante que você tem todo um leque aí de proteção de dados, de confidencialidade, privacidade e integridade, tá, gente? Então, ele vai mostrar para vocês aqui, basicamente, o que o Copilot vai ser para vocês aí. Nada mais é do que uma interface, não só com a inteligência artificial, mas com a gente também, que é uma coisa que está vindo aí forte para a questão de automação, de repente de especialização e tudo mais, tá? E tudo isso está englobado também, não só, como eu falei, na parte de segurança, mas parte de controle também, do controle do Copilot. A Microsoft faz o uso aí que a gente fala de Responsible AI, né? Então tem um consórcio por trás que você vai perguntar, de repente, alguma coisa, perguntando para a inteligência artificial, se tem como burlar alguma coisa, criar uma bomba, coisa assim, ou nossa solução não vai responder isso por questões éticas, tá? Então, o chat aí, ele já está embarcado agora com a tecnologia mais nova do GPT-5, tá? Então, ele não só é alimentado com um modelo mais recente, mas com baseados em dados aí na internet. Ele não vai ter data de corte, a gente vai explicar para vocês aí. Anteriormente, né, ou até hoje em dia, o GPT 4.0, que é o 4O, na verdade, né, que é o baseado quando você faz interação normal. E veio agora com o GPT-5, que é um modelo mais robusto, né, mais parrudo, com mais opções, da qual você pode, clicando no botão lá para experimentar o GPT-5, ele vai ligar, né, para ser usado o GPT-5. E o GPT-5 ele tem alguns modelos aí, especializados na hora de fazer essa interação. Ele, por definição, ele tem um roteador que ele vai, em tempo real, analisar aquela interação que você está fazendo, aquele prompt, e verificar se ele vai usar um GPT-5 um pouco mais simples, que tem uma taxa de transferência, ou seja, dados mais... capacidade de dados, resposta um pouco mais rápida, ou se precisar, de repente, um raciocínio mais profundo, ele vai rotear para esse modelo que faz um deep reasoning, que a gente fala, né? Ele faz um raciocínio mais profundo, mais aí, dando contexto mais complexo, tá, gente? Lembrando que todos, como eu falei, os dois modelos aí estão protegidos com a proteção de dados corporativos e otimizados para o trabalho. Tá? Então, por que o Copilot, né, o chat é seguro? Né? Além de ele usar os modelos mais recentes de LLM, ele é transparente sobre as fontes, ele sempre vai citar quais são as fontes que estão por trás das respostas,
colocando lá de onde que ele obteve aquela informação. Não há data de corte, né, de conhecimento. Anteriormente, os modelos mais antigos, você perguntava com uma interação, lá fazendo interação, ele respondia até o que estava na base que ele tinha de aprendizagem, né, que ele tinha sido aprendido. E, além disso, a versão nova já não tem essa limitação, ele faz a consulta na internet para adicionar essas informações, e também tem a parte de proteção de dados. O Copilot, ele não vai usar os seus dados para treinar o nosso modelo de IA. O nosso modelo de IA, ele não funciona dessa maneira, tá? Ele é um modelo estanque, da qual ele não aprende com as interações de dados que vocês façam com ele, tá? Então, vocês podem colocar documentos confidenciais, documentos da empresa, uma vez com a proteção de dados ativada, vocês podem se sentir seguros. Vou mostrar para vocês como a gente garante isso, tá? Então, ao longo aí do produto, né, da Microsoft, o Copilot é um produto mais vivo, digamos assim, da Microsoft, está sempre em constante evolução, sempre em mudanças, né? Então, dentro do lançamento para cá, a gente começou a fazer algumas melhorias. Uma delas é o tempo de resposta, passou a ser um ponto de resposta mais rápido, né? Então, ficou 2 vezes mais rápido. A resposta da qualidade passou a ser 11% e melhor. E a gente está com um objetivo aqui, para o pessoal que tem contrato Unified, que é o contrato de suporte empresarial, né? Que a gente tem 30 dias para incorporar os recursos convencionais e pagamentos de qualidade. Se de repente vocês estão usando a solução de concorrente, tem uma diferença de resposta, tem uma diferença de resultado, vocês podem abrir um chamado conosco, esse chamado vai para o time de produto, uma vez aprovado, né, seguindo os trâmites lá, ele tem 30 dias para implementar essa melhoria ou correção, de repente, do que for, né, de modo a chegar, ou não, até porque não melhorar em relação ao concorrente, tá? E aonde a gente acessa o Copilot? Né? A gente acessa, como eu falei, no M365 Copilot, né? .com, você pode entrar por lá. Você pode acessar por aplicativo do M365, o Office.com, por exemplo, você consegue acessar lá também. Quem faz uso do Microsoft Edge também, uma vez autenticado com a sua conta corporativa, você vai conseguir utilizar o Copilot com a proteção de dados, o aplicativo do Teams, o aplicativo Outlook. A gente vai ter aqui o aplicativo móvel e já desde a semana passada os aplicativos do M365, ou seja, o antigo pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, inclusive para quem não tem o licenciamento, né, que é a versão empresarial já dá a versão, vamos dizer assim, básica, né, a versão também vocês vão poder a oportunidade de usar o Copilot. Tem algumas diferenças, a gente vai mostrar para vocês, tá? Mas antes de começar, a primeira diferença é quando você usa o Copilot no navegador Chrome, ou Firefox, ou assim, da concorrência, digamos assim, né, quando se usa no Microsoft Edge. Então tem uma diferença de contexto aí, é que no Microsoft Edge, quando você está com a página aberta, você consegue usar esse navegador naquela barra, no Edge, né, para poder fazer essa consulta, fazer essa interação, ou até mesmo, de repente, um arquivo PDF que estiver aberto por ele, você consegue fazer a interação. Já no Chrome e nos outros navegadores, essa integração não funciona, somente no Microsoft Edge, tá? É um QR Code para quem quiser baixar o aplicativo do 365 Copilot, que é o que tem a versão com dados protegidos, né, com a proteção de dados empresariais. Reparem que aqui o símbolo que a gente vai sempre procurar esse escudo verdinho que quer dizer que tem proteção de dados ativada, tá, gente? Então, quando tiver com esse escudo, é o importante, é aqui que a gente vai entrar nesse detalhe. Então, como você acessa, entra no Microsoft 365 Copilot.com, no dispositivo que você tiver de preferência, aí pode ser no celular, computador. Se não tiver conectado, conecte com a sua conta corporativa, faz o login. Uma vez autenticado, ele vai aparecer aqui, né, esse escudo verdinho com check, que nada mais é do que a proteção empresarial ativa. Mostrar para vocês aqui, né, vou entrar aqui como se fosse uma interação nova. Repare que quando está uma conta corporativa, ele vai dizer que é a proteção de dados empresariais ativa. Então, quando você clicar aqui, ele vai para o link aqui, que tem, no caso aqui ele aparece em inglês, vou botar para português para ficar mais fácil para vocês. Ele vai dizer o que é essa proteção de dados empresariais. Hoje em dia, quem já faz uso do Microsoft 365 já tem uma noção mais ou menos. Se não tiver aqui, vai dizer, vai dar mais detalhes, é questão de privacidade, a gente é certificado na certificação ISO, né, e tudo mais, toda a parte de proteção de dados aí nas suas consultas, né?
todas as suas interações. Então, basicamente, quando tem aquele escudinho verde, gente, é coisa boa, tá? Então, em relação a gente, você pode procurar outros casos de concorrentes aí, quando assim que o pessoal fez interações com banco com a IA, né, generativa, pedindo informação, de repente, de um projeto mais sigiloso e tudo mais, o pessoal começou a fazer interação. No dia seguinte, consultas que o pessoal fazia nessa solução começava a retornar dados dessa pesquisa que o pessoal estava fazendo. Por quê? Porque o modelo deles aprende com as interações. Então, o pessoal começou a colocar informações aí confidenciais, o modelo aprendeu, outras perguntas que alguém fosse fazer e começaram a aparecer nas interações. Então, acaba sendo um vazamento de informações aí, meio que indireto, mas, como a gente brinca também, segurança também faz parte da gente. A gente é um grande elo aí de segurança também. Então, trabalhando de dados corporativos, por isso, a proteção aqui ativa, você está garantido, e por isso a gente fala que a solução aí das queridas das empresas do Copilot é justamente por isso, né? Então a gente tem aqui, mais uma vez, acessando copilot.com, 365copilot.com, a interface, quando você acessa via web, fica do lado esquerdo uma barra, que vocês podem reparar aqui. A gente tem a opção de chat, que é o chat seguro. A gente vai ter a opção de agentes, né? Podem ser criados, esses agentes pré-construídos, inclusive desenvolvidos com o Copilot Studio, ou dentro do próprio interações que vocês fizerem com o Copilot Studio Lite, que é um antigo Agent Builder, né, que é a versão mais simples, na qual você vai criar agentes sem nenhuma necessidade de código. Nós estamos fazendo sessões às sextas-feiras, baseado nesses agentes aí, explicando como faz, dando exemplo, para vocês também, se vocês quiserem aprender mais, chega nas sextas-feiras aí para aprender. E também tem o módulo de criação, é um módulo mais criativo, da qual ele cria imagens, cartazes, vídeos e tudo mais, né? E aqui é um exemplo de interação que ele está pedindo para escrever um rascunho de e-mail aí para o seu time, solicitando feedback sobre o documento e anexo. Você pode anexar o arquivo e a partir daí ele começa a gerar também essas informações. Aqui é um resumo rápido da parte de criar, né? Você consegue criar imagens e tudo mais. Você consegue utilizar, inclusive, kit da empresa, ou seja, um template de cores e tudo mais. Você pode ter a experiência completa de edição aí no módulo de criação, tá? Depois vocês podem se aventurar aí e entender. Então, quando a gente lançou o Copilot 2 anos atrás, a gente tinha a versão apenas por assinatura, né, uma opção add-on adicional, e no início desse ano a gente começou a versão gratuita para usuários licenciados do Entra ID, ou seja, quem tem licença de Office 365 ou Microsoft 365. A gente entende, por mais que nosso lado vendedor aqui seria vender Copilot 365 para todo mundo, a gente sabe que tem uma jornada de aprendizado e como um custo da licença, de repente, não é tão barato assim, a gente lançou essa versão básica, né, da qual o pessoal começa a interagir, começa a aprender, e por que não multiplicar esse conhecimento e partir de todas essas necessidades, por que não a pessoa, de repente, migrar para a versão paga, a versão que tem uma adição aí da subscrição, da qual também são atribuídos novos recursos e funcionalidades um pouco diferentes, né? Isso aqui é uma novidade, a gente mudou aqui a parte do acesso, né? Antigamente a gente tinha uma limitação de interações, quando alguém, inclusive a versão gratuita em fazer interação, podia só mandar um arquivo por dia, depois passou a ser 5, e por aí vai. A gente mudou um pouquinho esse conceito, a gente começou a fazer com aumento até do número de usuários, aumento da capacidade computacional, a gente começou a fazer um esquema desse de padrão e prioritário. Então, os usuários vão interagindo com o Copilot conforme a demanda do data center, vai interagindo, uma pergunta, mandando um arquivo, 2 arquivos, mas pode ser que no final do dia, por exemplo, tem muita gente interagindo, a capacidade, digamos assim, do computacional está escassa, porque tem muita gente usando, então, de repente, vocês podem ter algum problema na hora de interagir, dizendo que está na capacidade atingida e tudo mais. Já os usuários que possuem licenciamento do 365 Copilot, eles sempre vão ter um acesso prioritário, inclusive quando tiver horário de pico. Então, eles reparem que todos os 2 modelos, né, você tem a parte de geração de imagem, a parte de upload de arquivo, a parte do GPT-5, e o que tem aqui também, a gente tem 2 agentes que a Microsoft disponibiliza, em breve estão em caminho de ir para a versão gratuita, que é o pesquisador, ou researcher, e o analista,
que tem as funcionalidades específicas. O pesquisador ele vai fazer um escavamento, ele faz a capacidade dele de consultas, de checagem de dados é muito maior do que a interação normal, da qual ele vai retornar para vocês os documentos mais complexos, mais completos, mais robustos, e o analista ele tem um viés aí de analista de dados. Então, vocês podem reparar quando vocês usam inteligência artificial generativa no modelo básico, vocês podem reparar que ela não é muito boa com números, né? Ela não foi feita para ser uma calculadora realmente, gente. Então, a gente tem os agentes aí que vão usar os modelos mais específicos, né? Umas abordagens mais prognósticas e tudo mais relacionadas a dados e números. Então, aí entra esse agente analista, tá? E aqui já basicamente um comparativo, né? Que a gente tem da versão gratuita para a versão paga. Vocês podem reparar que é basicamente a mesma coisa. A diferença só é que a versão paga, todas as interações que vocês fizerem, vocês podem consultar os dados da empresa de vocês, ou seja, que está dentro do ambiente 365 de vocês. Seja na equipe no Teams, seja no e-mail de vocês, uma reunião dentro do Teams, ou um site SharePoint, e por aí vai. Então, a mesma coisa que eu estou falando no agente de raciocínio avançado, que é o pesquisador e o analista, e o acesso a agentes pré-criados pela Microsoft. Hoje, somente os que têm a versão licenciada, né, têm acesso a esses agentes e tem a opção também dos agentes customizados, personalizados, que vocês podem criar para a organização de vocês. Todas as interações que falam com esse ambiente do 365, o licenciamento dá direito ao uso desses agentes. Já a versão gratuita, é preciso configurar um método de pagamento. Existem 2 hoje em dia, que é um pacote de interações por mês. A empresa vai lá, compra um pacote, por exemplo, de 25 mil interações por mês, vai contando aquilo ali, chega no final do mês, ou antes acabou, para essas interações, ou tem a opção de Pay as you go, que é pague conforme usa. Então vai gerando um contadorzinho, né? Chega no final do mês, a gente gera um boleto, né? Na verdade, inclui-se um lançamento na subscription sua do Azure, na sua assinatura do Azure, para você pagar essas interações. Então, sempre que for, de repente, disponibilizar um agente, é bom, né, na parte de prancheta lá do projeto, verificar, de repente, se é mais jogo, em vez de comprar um pacote desses de interação, por que não dar licenças para os usuários que vão usar esses agentes, tá? E aqui é um comparativo, né? Você usar o chat com o GPT-5 versus o pesquisador, que é uma coisa mais profunda. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente deve fazer mais sessões aí pela frente ao longo desse ano aí, detalhadas, né, em relação ao uso do pesquisador e do analista, tá? Mas a ideia aqui é o chat GPT-5, você utilizando lá, como eu falei, aquele roteador, ele pode virar para um módulo um pouquinho de mais raciocínio mais avançado, ele vai obter mais informações e tudo mais, mas ele não vai chegar perto das interações que vocês fizerem com o pesquisador. Para vocês terem uma noção, quando vocês fazem uma interação usando o GPT-5, eu vou chutar, e depende, claro, do cenário, de quantidade de dados, ele vai demorar uns 2, 3 minutos aí para responder. Quando você usa esse pesquisador, ele vai demorar aí pelo menos 10 minutos, para você ver que ele vai cavar a mesma informação, vai procurar, vai fazer todo esse apanhado aí para depois gerar uma documentação mais complexa, tá? Até aí tudo bem, gente? Então, a gente vai explicar para vocês o que é um prompt, que nada mais é que como você faz interações, né, com a parte da inteligência artificial generativa. E tem um videozinho aqui rápido, de 1 minutinho. Ele está em espanhol. É uma sketchzinha de um programa de humorístico, né, lá da TVE, a TV espanhola, que vai dar a ilustração aí do prompt, né? Aqui que muitos usuários passam por isso. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana
Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Na frente da pessoa, né? Sempre isso acontece. Mas o prompt, né, gente? Enfim, é um vídeo aí bem um pouco ilustrativo, é lá de 2005, mas a gente remetendo para cá, ele é até muito utilizado, essas interações que o pessoal faz de inteligência artificial, que você tem que saber perguntar. É igual você vai conversar com um amigo seu, com seu familiar e tudo mais, você tem que ter um contexto, explicar mais do que você quer falar, do que se trata, né? Não adianta só você perguntar achando que ele vai saber do que está falando e responder, né? Então, o prompt é como a gente faz essa interação, né, com a inteligência artificial. Ele usa a linguagem natural, então você não precisa dividir ideia. A gente recomenda até, de repente, usar palavras normal, não nada de gíria, né, nada de jargões. Mas a ideia aqui é um prompt, uma conversa natural, né, sem problema nenhum com o seu objetivo final. Então, a gente dá as recomendações dizer o que você precisa. Então, ele está dizendo aqui, você está solicitando um relatório? Por favor, Copilot, gere um relatório de vendas do último trimestre para a nossa equipe de marketing, com base nas informações anexadas. Então, você está dando um contexto para ele, qual o período, como você quer que seja apresentado e da onde que pega aquelas informações. Então, você está dando cercando aí toda a informação de modo que ele não desvie, né, do jeito como vocês viram no vídeo aí, né? Então, tem alguns exemplos aí. Mas a ideia, eu sempre falo que é igual criança quando está começando a andar, gente. Vai andar, vai cair, vai levantar, vai chorar e daqui a pouco começa a correr. Então, vocês podem usar, interagir à vontade, não vai quebrar nada. Então, deu problema, vocês comecem de novo a interação, vai lá na opção de novo chat e começa de novo até vocês aí estarem correndo aí com essas interações aí, tá? Como eu falei um pouquinho, né, o que torna o prompt realmente eficaz é não deixar ele vago, né? Se você botar só algumas palavras, ele vai subentender um contexto, de repente é o contexto do que você está querendo. Um exemplo é você pedindo só para recapitular o documento. E aqui a gente tem um mais eficaz. Você está pedindo não só para recapitular o documento, mas incluir 3 preocupações, fornecer uma resposta em 2, 3 parágrafos e até usar um tom da qual ele vai responder, né? Um tom de negócios, pode ser um tom cordial e por aí vai. E foi o que eu falei, não há prompts errados, gente. A linguagem é natural, coloquial também é bem-vinda, é sempre experimentar uma hora, de repente não, certamente, vocês interagindo, vocês vão conseguir fazer as interações aí, obter as informações, tá? A gente tem um link da documentação aqui de como criar prompts efetivos, o pessoal deve colar para vocês né, de resposta, perguntas e respostas, mas eu vou abrir rapidamente aqui para vocês verem. É uma documentação que a Microsoft disponibiliza dentro do site do Learn, né, da Microsoft. Essa documentação está disponível para o pessoal acessar. Vai abrir ou não vai abrir? Só porque eu estou falando, tá? Agora vai. Então, vai aqui. Uma interação que a gente tem aqui, né, inclusive de uma trilha, né, de treinamento que a Microsoft disponibiliza, um módulozinho. Vocês podem fazer, tem todo um passo a passo aqui e tudo mais, aí no final desses módulozinhos você ganha uma medalhazinha, um badge, vocês podem compartilhar no LinkedIn, enfim, vai fazer parte do seu perfil dentro aqui do Learn da Microsoft, tá? Tem esse e diversos outros módulos aí de interações que vocês podem fazer, tá? A ideia basicamente é isso aqui, eu não sei, acho que o pessoal já deve ter colado aí, mas eu, por garantia, vou colar aqui também esse endereço aqui da documentação, tá, gente? Colando e postando. Prontinho. Então, não, já tinha até colocado, gente, vamos lá. Bom, redundância. Então, como conversar em 3 passos aí com o Copilot, né? Ou até qualquer inteligência artificial generativa, né? Digita o seu prompt, sempre o mais detalhado possível nessa caixa de texto. Você pode expandir, fazer uma interação, continuar outras interações, não precisa ser tudo num prompt só. Vocês podem pedir para, de repente, uma coisa, depois pede outra e por aí vai. Não precisa ser tudo na mesma tacada, tá? Sempre é importante verificar as fontes, o Copilot sempre vai disponibilizar e dar onde que ele pega aquelas informações. É bom você examinar essas fontes, validar, né, que ele procura o que está na internet. Nem sempre o que está na internet é verdade, né? É aquela velha máxima, não é porque está na internet que seja verdade. Então, e a gente fala,
It's your journey, né? É a sua jornada, seja o piloto. Até por isso que o nome é copiloto, copilot, né? Ele vai ser um assistente para você aí. E também você consegue, como eu falei, continuar a conversa. Você pode pedir, por exemplo, uma interação, ele vai dar um resultado. Se pedir para detalhar mais detalhes, ou pedir, de repente, uma resposta mais curta, e por aí vai, tá? A gente tem uma galeria de prompts que são, não sei o que perguntar, o que eu consigo perguntar. A gente tem uma galeria de prompts aqui no aca.ms/prompts, que nada mais é do que um banco de prompts, a qual a Microsoft disponibiliza, né? Tem uma curadoria da própria Microsoft. Vamos abrir aqui para vocês também. A partir desse link, né, você tem uma galeria de informações aí de prompts que podem ser utilizados dentro da corporação, dentro do seu ambiente. Você consegue compartilhar, gravar os seus prompts, né? Então a gente tem aqui dentro do nosso ambiente aqui, que tem que abrir a máquina virtual aqui nas interações. Quando vocês forem fazer, vocês conseguem ter acesso aqui no Ver Mais. Ele já tem alguns cardzinhos aqui, mas a gente consegue acessar a galeria de prompts, que é uma das cardzinhos aqui. Você pode escolher por tarefa, se é relacionado a criar informações, se é questão de analisar, se é de codificar, né, criar códigos e tudo mais, ou até por tipo de trabalho, se é uma coisa relacionada a marketing, relacionada à produção, energia, ou até se tiver um agente envolvido também, ele pode filtrar esses prompts aqui, tá? Usei um prompt aqui, vamos usar aquele prompt lá que a gente acabou de usar da informação da projeção salarial. A gente consegue usar aqui a partir do menu aqui a conversa, as interações passadas, a gente consegue fazer essas interações, mas uma vez o prompt aqui, vocês reparem que uma vez com o mouse em cima, eu consigo ter a opção aqui de salvar a solicitação. Quando eu salvo essa solicitação, essa salva vai para a galeria de prompts. Então, eu salvo. Quando eu for entrar aqui na galeria de prompts, vou criar aqui um prompt novo, eu posso vir aqui na parte aqui do galeria de prompts, galeria de prompts, e aqui minhas solicitações. Então, está aqui o prompt que eu acabei de gravar, né? Acabei de salvar, eu consigo usar de repente na outra vez e tudo mais. Eu vou clicar aqui, ele vai já automaticamente preencher com aquilo que está naquela interação. Você pode, se quiser, customizar, mudar alguma coisa, sintam-se à vontade. E reparem também que a gente consegue compartilhar esse prompt. Então, uma vez que você gravou, ou que está aqui como sugerido, você consegue compartilhar esse prompt para outras pessoas do seu time. Então, você compartilha com o link, você pode mandar o link, né? Ou você pode compartilhar para uma equipe já do time da qual você faz parte. Então, você pode escolher aqui a equipe, por exemplo, você compartilha, e a partir do momento que está compartilhado na equipe, pode ser você colocou na equipe, seu amigo, seu parceiro lá colocou também na equipe, seu chefe, começa a aparecer aqui as suas solicitações e as solicitações da equipe. Então você pode ter esse banco de prompts aí também para interagir com outras pessoas do seu time, tá, gente? Continuando, a gente tem não só esses prompts, né? A gente tem também aí a parte também de fontes de conhecimento. Então, toda interação que vocês forem fazer, sempre ele vai colocar quais são as fontes. Reparem que elas vão estar sempre numeradas, seja com o número 1, 2, 3 aqui, no final ele junta tudo. E a gente fala para vocês verificarem que a inteligência pode cometer erros e nem sempre todo o conteúdo que está na internet é verdade, é preciso. Então, por isso, sempre validar e certificar de fontes conhecidas. Mas eu sempre tenho que fazer isso? Digamos que é recomendável, né? Existem casos de advogados e tudo mais que fizeram uso aí de inteligência artificial, não fizeram o dever de casa de checar. A inteligência artificial gerou para eles uma jurisprudência que, por exemplo, não existia. Chegou lá no juiz, o juiz viu, pensei que tem coisa errada, o cara está inventando coisa e deu a causa perdida para aquele advogado porque ele começou a inventar coisas, né? Mas o que a gente pode fazer, de repente, para diminuir isso? É sempre na hora que vocês fizerem o prompt e tudo mais, pedirem, de repente, para ele procurar por sites de boa reputação, sites conhecidos. Você pode, de repente, relacionar para ele procurar em site A, B ou C, para ele, em vez de procurar na internet inteira, ele verificar só naquele grupo, né? Isso é uma técnica também que a gente faz para melhorar aí na hora de resultado, né? Então, aqui a gente tem umas dicas que a gente dá para o uso do GPT-5. Como eu falei lá, ele tem a parte do roteador, que de acordo com a interação que vocês fizerem, ele vai usar um modelo mais específico.
A gente tem aqui, por exemplo, um modelo, um prompt, né, como função, como engenheiro de dados, como advogado, como, enfim, um cargo que você está colocando é uma função, pedindo para ele dividir isso em partes menores e resolver parte, cada passo a passo em partes. Né? Por que funciona isso? Porque ele direciona o GPT-5 para refletir, planejar e desenvolver esses processos de raciocínio. Por que você coloca aqui que é um estrategista de negócio? O que isso vai impactar? Por que o pessoal recomenda você fazer isso? Né? Porque quando você está dando essa função, todo o vocabulário, as documentações, todas as normativas e tudo mais, ele vai correlacionar dentro desse contexto, vai ficar uma coisa bem ampla. Então você começa a cercar um pouquinho essa interação, de modo que ele vai resultar não só em respostas, né, não só resultados, mas também mais precisos, mais fidedignos, digamos assim. Né? Um outro modo também que é o criticar antes de finalizar. Você pode pedir para, na hora de interação, usando o GPT-5, para ele fazer aquele texto que você pediu e depois disso pedir para ele, indagar ele, isso está claro que você está dizendo isso aí, está tudo certinho. E sempre usar o seu poder de persuasão ao interagir com ele para, antes de finalizar, você começar a instigar ele também aí, usando as habilidades de autorreflexão que existe no GPT-5. E também o outro aí é a meta ampla que a gente fala para execução precisa. Então você começa a diminuir a informação, você pede uma informação grande e depois você vai nas outras interações pedindo para diminuir. Um exemplo que ele está dando aqui é para melhorar o engajamento do LinkedIn, né, para ele dar umas sugestões, e depois dele dizer aquela meta toda, você pede para ele fazer um entregável, né, de um calendário de conteúdo de 4 semanas com as ideias e postagens aí e call to actions, né, e tudo mais. Por que ele funciona? Porque é uma exploração ampla, primeiro, e depois você vai para a precisão. Então você consegue diminuir alguns passos aí, né, das interações. E aqui vamos para a demonstração, gente. Vamos para a parte prática da coisa. A gente tem alguns uns prompts já prontos aqui, né, que eu vou interagir com vocês. Reparem, eu vou até botar botar um zoom aqui para ficar, de repente, uma vista melhor para vocês. Né? Então, eu tenho aqui um prompt e alguns arquivos, então eu vou usar aqui para vocês. Eu vou mostrar os arquivos primeiro, acho que é mais bonito, né, antes de mostrar, porque a gente não vai abrir o Word, não vou usar Excel, vou usar sempre o chat para fazer isso. Então, eu tenho alguns arquivos aqui que eu posso usar de interação. Por exemplo, eu tenho aqui a pesquisa Clima 2025, um arquivo do Excel. Reparem que é um arquivo... Estou usando aqui sempre dados fictícios, tá, gente? A gente usa até por questão de privacidade, né, de PNI e tudo mais, de Privacy Information, a gente vai usar. Então, aqui tem um arquivo Excel, reparem que tem bastante linhas, né? É uma pesquisa de clima. O pessoal fez com RH, digamos assim, né? Então perguntou o departamento, qual a satisfação geral, qual a avaliação da gestão, qual a nota que dá para a ferramenta de trabalho, um comentário aí específico do que ele escolheu entre lá sobre a pesquisa do clima. De repente, se precisa de melhorar a comunicação clara, as ferramentas, de repente, poderiam ser melhores e por aí vai. É um arquivo um pouco mais complexo de Excel que está aqui. Mas eu não quero abrir o Excel para entender aquilo. Então, a gente tem um prompt, por exemplo, aqui, que é, até, de repente, um lado, de repente, a pessoa é gerente de RH, ou coisa de um analista de RH. O que eu vou fazer? Reparem que a interface pode estar um pouco diferente de vocês aí, porque como é um usuário licenciado, isso que eu estou usando aqui, ele vai ter a guia trabalho, ou seja, ele vai consultar os dados que estão dentro do ambiente da organização de vocês, do M365, site SharePoint, conversas, e-mails. Eu não quero isso, eu quero só a versão gratuita, que é a versão web. Então, ele vai garantir aqui que ele só vai fazer a consulta, a análise dos dados que eu imputar aqui para ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Pedindo aqui, dizendo que ele é um gerente de RH, para ele saber das palavras, né, ter todo o contexto. Eu, em vez aqui de dizer esse arquivo, eu vou incluir no arquivo, né? Então, baseado no arquivo anexo, que eu vou anexar o arquivo, que é aquele ali, eu consigo adicionar um arquivo aqui para essa interação. Então, a diferença da versão paga, a versão paga eu consigo referenciar um arquivo que está no OneDrive, não está no SharePoint. Aqui eu vou subir um arquivo, tá? Para poder fazer essa interação. Então, ele só vai utilizar esse arquivo como base de conhecimento que a gente fala. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele pegar esse arquivo,
criar um mapa de calor, né, do departamento, de 1 a 5, agrupando por comentários e temas, e depois disso ele me dar aí 3 ações de alto impacto para medir o sucesso em 30, 60 e 90 dias. Eu já vou aqui previamente ativar o GPT-5 para ele ter um resultado mais apurado e vou pedir essa interação aqui que ele vai gerar esse contexto aí, né? Ele vai entender, vocês vão reparar que ele vai começar a fazer a parte de raciocínio, vai entender os dados e tudo mais. E uma vez essa interação, reparem que ele está fazendo a mágica dele aqui, né? A gente explica que é o estagiário que está por trás lá fazendo isso, mas não é inteligência artificial. Ele começa a colocar aqui a parte de racionalização. Ele começa a agrupar aqui, fazendo um checklist, mostrando para você o que ele está fazendo, da onde que ele chega naquela informação. E no final vocês podem até perguntar de como você chegou nessa análise, como você sugeriu essas medidas aí de impacto para sucesso. A gente sabe que o GPT-5 ele já tem como dentro do modelo dele, ele já faz algumas análises nesse sentido, ele já entende o contexto que você está falando, ele já vai dar sugestões e vai dar mais detalhes dessa análise. Então, repare que ele faz passo a passo, começa a colocar aqui, vocês podem reparar que ele aumenta, diminui aqui, o que ele está fazendo, você consegue ver o que ele está fazendo, está priorizando as ações que eu pedi, né? Eu pedi para ele priorizar um plano de ações aí, né? Então, ele está gerando, vai gerar um gráfico e tudo mais. Vocês podem reparar que quando não está com o GPT-5, a resposta pode ser um pouco mais rápida, mas não vai ser mais tão precisa, tão mais robusta, utilizando o GPT-5. Tá? Isso aqui, quando a gente fala, não é feitiçaria, é tecnologia, gente. Então, a gente está aqui gerando a parte aqui ao vivo, vocês conseguem verificar que ele vai fazer passo a passo, abrindo aquele arquivo do Excel. Repare que eu nem abri o Excel para fazer essas interações, mas nada impede de vocês estar com a planilha, vocês dentro do Excel, que é essa funcionalidade nova, né, do pacote do M365, vocês conseguem usar o Copilot também de forma gratuita dentro daquele contexto, dentro daquele arquivo que está aberto dentro do Excel, do Word, do PowerPoint. Ele não vai fazer a interação de todos os dados que estão na sua empresa. A versão gratuita é só daquele arquivo que está aberto. Tá? Então, para vocês fazerem uso, vocês têm que estar com a versão mais atualizada do pacote do Office, né, do M365, e a organização de vocês tem que ter a opção lá de ter pinado, ou seja, fixado o botãozinho do Copilot dentro da organização. Então, se tiver nenhum desses itens aí no pré-rec, né, checados, ambos têm que estar como os completos para vocês terem interação dentro do Word, do Excel e tudo mais, ou, se vocês quiserem, pode utilizar o próprio chat para fazer essas interações, e por que não, aqui você pode pedir para ele gerar um arquivo PDF, ele pode gerar um arquivo do Excel, pode gerar um arquivo do Word, sem problema algum. Tá? Repare que ele começou aqui, ó, já perfeito, ele já explicou aqui o que ele fez, consolidou o mapa de calor, vai fazer o gráfico aqui do mapa de calor, repare que ele dá até insight, né? Ou seja, dicas de como você vai entender esse dado. Ele está dizendo aqui, né? Quando é verde é a melhor percepção, ou seja, a nota é próxima de 5, e quando está vermelho, que é próximo de 1, o gráfico é um indicador pior. Tá? Então ele está gerando esse gráfico a partir da resposta do arquivo. Ele já colocou aqui média consolidada, por exemplo, a de marketing, o departamento, a satisfação, a avaliação da gestão, as ferramentas de trabalho. Repare também que ele dá algumas leituras rápidas, por exemplo, né? A satisfação geral da área de operações é a maior, enquanto vendas tem um índice menor. Ele já agrupa aqui, por exemplo, também a parte de temas de comentários, né? Me dá aqui o recorte de temas por departamento, né? Qual foi o item mais falado por cada área, né? Por cada departamento. Aonde dói mais, então ele verifica qual é a nota lá que o pessoal tem reclamado mais, né? A carga de trabalho, o pessoal de marketing está reclamando muito, né? Assim como TI, a capacitação aí que está faltando de repente um treinamento que o pessoal tem que dar, e aquele plano de ações que eu falei, né? Para ele dar os calls to action, né? Os CTAs aí que ele colocou. Então ele gerou uma ação 1, um pico aí de trabalho nos fechamentos, vai dar aqui como medir o sucesso, dá as ações e por aí vai. Então vamos ver se ele já gerou o gráfico aqui. Está aqui um gráfico de calor, né? Então, quanto mais verde, melhor o indicador. Quanto mais vermelho, pior esse indicador. Então, ele fez um gráfico aqui. Repare que esse gráfico aqui eu posso
copiar essa imagem ou baixar essa imagem, esse recurso, de repente, para colocar na apresentação, colocar no e-mail ou no arquivo do Word, por aí vai, né? Então você sabe que todas as interações, repare que ele coloca aqui sempre a fonte, como eu coloquei o arquivo anexo, vai ser sempre o arquivo anexo, né? Porque é a única fonte de dados que eu pedi para ele utilizar. Ele vai fazer aqui as ações que eu falei, ação 1, ação 2, ação 3. E reparem também que ele também coloca algumas sugestões aí de continuar essas interações, né? Ele pode fazer, de repente, uma página só para o executivo, para você, de repente, apresentar para a gestão, fazer um template de comunicação, pode gerar essa análise, de repente, um arquivo PowerPoint, Excel, pode, se quiser aqui, continuar essa interação com esses dados. Ele até, por exemplo, que gera um dashboard em Power BI, eu peço para fazer esse one page executivo aqui, ele vai gerar uma página só com esses dados ali, né? Fale quais são os principais gaps. Reparem que ele vai fazer as informações, como está em 3 itens, vai botar os 3 itens, das métricas, e nada impede de você continuar. Agora, por exemplo, gere com tom casual. Ele vai gerar essa mesma informação, mudando, né, o texto, a formação desse texto, né, e tudo mais, com um tom mais casual, uma coisa menos burocrática, né, uma coisa mais descontraída, de repente uma coisa mais leve, né? Então, você pode pedir para ele também fazer, ou muita gente utiliza, não é o caso aqui, mas você quer fazer, de repente, explicar uma funcionalidade, ou um sistema, ou um relatório para uma criança de 10 anos. Então, ele vai colocar uma coisa bem simples, bem leve, de repente o pessoal vai entender melhor fazendo essas interações, né? Então, basicamente, o que ele fala aqui, né, a missão de integração é menos retrabalho, mais resultado, né? Então, uma coisa que, de repente, para você entender aquele Excel, aquelas planilhas que estão ali, em vez de você ter que ter 2 abas, 3 abas, não sei quantos monitores, não sei quantos cafés, de repente uns 10 cafezinhos, não, aqui a gente fez uma pergunta aqui para ele, sei lá, em 5 minutos, se foi isso, ele analisou, já deu tudo aqui para a gente poder aqui fazer já uma apresentação, já ter uns dados, uma análise, ou quem sabe até já ter insights aí para uma reunião e tudo mais, né? Então, podem continuar interagindo ou pode continuar aí com interação nova. Lembrando que sempre tem aqui o iniciar novo chat, de modo que você limpa a sessão. Como eu falei, ele não aprende o que você, com seus dados, as interações. Então, toda vez que você fez a interação, ele fica nesta sessão. Iniciou uma nova, ele só fica aquele gravado para você depois ter um histórico. Vocês podem, se quiser, inclusive voltar, né, para poder reconsultar e tudo mais, mas pode ser que você faça o mesmo prompt ou o seu colega faça o mesmo prompt e o resultado ser um pouco diferente. Ou seja, as palavras, o texto vai ser diferente, porque ele não vai aprender com essas interações, ele sempre vai gerar uma informação nova. Tá? Repare que o texto pode estar diferente, mas o cerne do texto, o contexto, os dados que estão ali vão ser sempre o preciso em relação ao que a gente referenciar, tá, gente? Então, é bem simples, vocês podem ver que não tem muita dificuldade. Dei um exemplo aqui de RH, mas eu posso, por exemplo, pegar aqui um outro exemplo de, por exemplo, aqui atuar como um Program Manager, né, um gerente de produtos, né, de projetos. Eu tenho uma reunião aqui, uma transcrição, um arquivo TXT, pode ser uma transcrição real de uma reunião. Eu vou mostrar para vocês os arquivos que eu tenho aqui. Eu tenho uma documentação, um plano de um projeto aqui também, que está no arquivo do Word. Repare que eu posso usar mais de um arquivo simultaneamente. Você pode usar até 5 arquivos sem problema algum, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo que eu tenho da transcrição. É um arquivo bem simples, a gente usou é um cenário fictício. Então, aqui tem uma reunião com a Ana, que é diretora de operações, eu aqui como CSA, e o Felipe de TI. Repare que é uma reunião que durou 2 minutos e 25, a gente falou de algumas coisas, né? Está aqui na transcrição. Vou pedir para fazer interação com ela, né, com essa informação. E junto também eu vou pedir o projeto, né? Então, cadê aqui o arquivo do projeto Falcon? Então, eu vou pegar o arquivo do projeto aqui, qual é o plano desse projeto. O que é aqui? Você repara que ele tem diz qual é o objetivo, qual é o escopo, o critério, um cronograma, risco e mitigações, e por aí vai. Então, eu vou fazer referência usando esses 2 arquivos, né? Então, o que eu estou falando aqui? A partir desses 2 arquivos aí, você atuando como um gerente de projeto, consolida a decisão, consolida os riscos,
consolida os ônus e cria um plano de ação aí de 14 dias em uma tabela. E depois até esboça o e-mail para ser enviado para a diretoria. Então, eu vou agora aqui anexar esses dois arquivos, que é o arquivo da transcrição e o arquivo do projeto Falcon. Os dois arquivos. Vou anexar aqui para quando fazer essa interação, utilizar esses dois arquivos. Então, vou pedir aqui, eu vou usar o GPT-5, sempre que possível, de repente, né? Uma coisa mais simples, não precisa, mas vou botar o GPT-5, que é o que está na moda aí e tudo mais para o pessoal ver. Então, sempre que tem, de repente, uma informação mais detalhada, uma coisa mais complexa, eu prefiro usar o GPT-5, que eu vou ter certeza dele fazer todo esse raciocínio, né? Ele junta aquela informação toda que o modelo GPT-4 ele não faz, tá? Ele pode demorar, de repente, a interação do outro vai demorar 1 minuto, esse aqui vai demorar um pouquinho mais, mas eu sei que vai ser uma coisa mais detalhada, ele vai entender o contexto, vai me dar sugestões, e por aí vai. Então, repare que ele vai fazendo passo a passo aqui, foi até rápido, ele fez em 17 segundos, então ele fez um resumo executivo, né, do escopo, as necessidades destacadas, as decisões consolidadas, ao prosseguir com o piloto, adoção, tal, os riscos e mitigações. Então ele pegou as informações até quem é, né, na reunião que a gente falou lá naquela transcrição. Então ele falou, por exemplo, aqui do acesso a dados sensíveis, qual o impacto, a mitigação, quem é o dono daquela tarefa, que tem que fazer, né, aquele plano de ação. Você vê aqui, ó, baixa adesões do usuário, então o retorno de investimento está menor que esperado. O que faz para resolver isso, para mitigar? Fazer, de repente, um programa de Champions, umas campanhas semanais de adoção, fazer uma medição contínua aí, usando pesquisa de satisfação, quem é responsável por isso, e por aí vai. Né? Então, você fez uma tabelinha bem legal aqui, explicando o que foi conversado na reunião, com aquele arquivo de projeto, né, que tem informação, e ele já vai me dar aqui uma informação que eu pedi. Então, um plano de ação para 14 dias, o que tem que fazer, qual a entrega, né, qual os dias aqui, e as interações aí, por aí vai, e o e-mail que eu pedi para ele gerar depois para, né, então, conforme alinhado, avançamos com o projeto para elevar a produtividade com segurança por meio do Microsoft 365 Copilot. Então, ele fala aqui dos KPIs, fala do projeto que eu falei, né, do projeto como um todo, fala de tarefas repetitivas, os indicadores aqui de satisfação, que é o NPS, né, quais foram as decisões que foram tomadas, quais os cronogramas, quais os riscos, e por aí vai. Repare que o e-mail está prontinho, basicamente seria copiar e colar, né? A gente dá um enfeitadinho, um pouquinho, mas você vê que o relatório aqui está bem complexo, bem interessante. Né? E repare que, como eu falei, as fontes, ele vai usar as fontes que eu relacionei, seja um projeto aqui, os dois arquivos do Word. Tá? Ele pode gerar uma planilha de Excel e por aí vai. Então, isso aqui é bem legal, repare que eu usei 2 arquivos para gerar, mas legal, vocês gostaram e tudo mais, eu vou ainda... Tem um tempinho que dá para a gente brincar um pouquinho, eu vou fazer uma versão um pouquinho mais, digamos assim, mais avançada, não é bem avançada, mas usar a internet, né, para poder também usar, em vez de usar um arquivo só, usar, por que não usa a internet, né, para poder fazer essas interações e tudo mais. Também você pode pedir para consultar a internet e continuar com os dados de vocês. Então, por exemplo, aqui, como está na moda, carros elétricos, né? Então quero que ele calcule aí, procure na internet dados da proporção de quantidade de carros elétricos para carregadores que tem na região do Brasil nos últimos 3 anos. Pedindo para destacar os outlines, ou seja, o que está fora, né, desse entendimento. Propor aí 3 hipóteses para as variações, porque tem regiões que são com número maior, ou números menores, e me dá 3 ações rápidas aí para melhorar esses números. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, repare aqui que eu estou usando web, não coloquei nenhuma fonte, então ele vai procurar na internet a relação dessas informações, né? Vai buscar. Eu já rodei um pouquinho mais cedo esse prompt antes para ver, ele demorou um pouquinho, deixa ele rodar aqui, mas se demorar muito eu vou lá para a minha resposta, minha interação, mas eu vou já me adiantando, indo lá. Reparem que a quantidade de informações de sites que ele vai utilizar como busca, né, como informação. Então, todas as conversas aqui, que já passou daqui da minha conversa, tem aqui proporção de carros elétricos. Então está aqui, fiz na parte da manhã. Deixei ele estar rodando lá, tá, gente? Aqui ele demorou um pouquinho, vou mostrar para vocês por que eu coloquei aqui, que no final aqui, ó, nas fontes, repare a quantidade da onde ele pegou as informações, tá vendo?
passa de 30 sites aí. Repare que pega IBGE, pega publicação no site do governo e por aí vai. Tá vendo a quantidade? Isso se você estivesse utilizando o modelo o GPT-4, né, o 4O lá, ele não ia conseguir usar tantas informações aqui, né, toda a base de informações, tá, gente? Então, vamos voltar lá para a interação. Ele ainda está buscando, ó, avaliando. A ideia é que o GPT-5 realmente ele é mais robusto. Ele pega mais informações, tem uma capacidade de processamento melhor, maior, né? Até brinco, né? Com as interações mais precisas, assim, a gente está queimando algumas árvores aí, né? Por questão de energia, né? Que quanto mais poder computacional, mais energia é necessária, né? Então, ele acaba consumindo mais dados, né? Mais capacidade computacional, pedindo mais energia. Enquanto ele está gerando aí, fazendo esses gráficos, tem algumas curiosidades que a gente pode falar. Por exemplo, o modo, né, quando foi treinado, né, o GPT lá, o GPT-4, né, tudo mais, ele demorou, ele consumiu, na verdade, né, a energia capaz de alimentar a cidade de Nova York por 3 meses. Então você vê a quantidade de energia que ele foi necessária, né, para ele poder treinar aquele modelo, para ele poder chegar a estar pronto aí, ensinado, né, para poder utilizar. Então, ele usou a mesma capacidade de energia do que conseguiria segurar a cidade de Nova York aí por 3 meses. Você vê a quantidade de energia que precisa, né? E que calcula os anos, eu pedi os outros anos, ele vai calculando, codificando. Ele repara aqui que ele vai usar os códigos JSON, Python também, usa JSON e Python. Você pode pedir para até ele, de repente, exportar esses arquivos, de repente você vai usar ele dentro de um sistema, fica a critério de vocês e necessidade de vocês, tá? Deixa ele gerar aqui. As interações que eu fiz aqui, né, anteriormente, repare que ele fez aqui, é bem complexo, e ainda assim, ele está bem básico, né? Se eu usar o agente lá, o agente que a gente tem lá, o escavador, né, que é o Research, ele vai ainda dar muito mais informações e muito mais contexto, né? Então aqui ele gerou a informação, um resumo executivo, né, falando aqui, ó, a proporção aqui, ó, no Centro-Oeste é 36 carros por carregador, no Norte é 25,6 para 1, no Sudeste é 18 e no Sul 14 e no Nordeste é melhor, né? Então ele até fala aqui, né, que a série oficial é aberto região. Eu pedi para ele dizer aqui, né, ele fez uma tabelinha da relação de quantidade da frota, quantidade de carregadores, a proporção, né, de um para outro, e pedi para ele, lembra que eu falei para os outlines, ou seja, por que tem essa diferença aí, o que pode ser? Ele vai dizer aqui para mim o que pode ser que tem essa diferença. Então ele vai falar aqui como evoluiu, né, como pedir, e os outlines aqui, está dizendo, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, que tem a pior razão. Provavelmente as vendas cresceram, mas as distâncias rodoviárias longas pedem mais, pedem mais carregadores aí do que de origem do destino. Então, de repente, a capacidade de autonomia dos carros, pode ser que a quantidade de carros não é muito utilizada, então coloca-se menos carregadores e por aí vai. Não é questão de critério e entendimento do contexto aí para vocês utilizarem, tá? As hipóteses que ele coloca de variações, né? Então, fala aí 3 ações rápidas, aumentar, de repente, carregadores prioritários, que são da carga contínua, fazer um fast track de licenciamento, um programa de confinanciamento aí, de repente, para esses carregadores, o que ele pode entregar, as referências, né? Como eu falei, ó, você pode reparar que ele usou mais de 4 referências para obter esse dado, e no final aqui, aquelas fontes aqui que eu botei para você aqui, ó, reparem que aqui está até um pouco menos do que do outro, mas ainda tem muita consulta aqui, ele usou muitos dados de muitos sites, tá, gente? O material que a gente tem mais ou menos é esse, gente. Eu sei que de repente pode ser muito conteúdo em pouco tempo, a gente sabe que 1 hora é pouco para falar com vocês aí de tudo isso, mas a ideia aqui é plantar a sementinha, vocês entenderem o conceito que está acontecendo aí. A gente está tendo essas sessões aí ao longo desses final de setembro, agora até o final de outubro, né? Que é sessões, né, que a gente está fazendo desse Copilot, não só às terças-feiras falar do Copilot Chat, às sextas-feiras falando de Copilot Agente, vai até o final de outubro, até dia 31 de outubro, tá? Tem um QR Code aí para postagem, inclusive minha, que está no LinkedIn, com as sessões
e um link para o arquivo ICS, falar ICMS, o arquivo ICS, que é o arquivo do calendário, de modo que vocês não percam as sessões, tá? E um aqui que eu deixo aqui antes de finalizar e fazer umas perguntas, pegar umas perguntas aqui. A gente quer agradecer a vocês aqui na participação nesse evento nosso. A gente pede para vocês conferirem o site da Galeria de Prompts. E a gente tem também um blog aqui no IT Blog do Windows aqui, que tem um guia completo para a introdução ao Copilot Chat, que fica no bit.ly.guia-copilot. Vocês vão chegar nesse endereço aqui. O que vai acontecer nesse endereço? Vamos abrir aqui para vocês verem. Tem uma documentação bem interessante. bit.ly/guia-copilot. Opa, escrevi errado. Copilot. Que guia Copilot? Peraí, que tem os maiúsculos e minúsculos fazem diferença, gente. Né? Guia Copilot. Não, escrevi errado, gente. Oh, que beleza, hein? É isso aí, não tem problema não. Se dá erro com o Bill Gates, por que não pode dar erro comigo, né? Então ele tem aqui, ele sai da propaganda, que eu usei um redirecionamento desse gratuito, né? Então o que ele é? É um blog que a gente tem aqui, o Eric, que é do time lá de fora, a gente tem o Eric aqui no Brasil, do nosso time, mas não é ele, tá? Ele fala aqui, tem um guia aqui, tá vendo? De acesso, de gerenciamento, de agente. Vocês podem ver que cada link desse aqui ele dá um tempo mais ou menos de leitura para vocês aí entenderem, verificar. Tem toda a documentação própria aí do 365 Copilot Chat, tá, gente? Não só a versão gratuita, mas a versão paga e até a parte de agente. Reparem aqui que ele também fala de Copilot Studio e por aí vai, tá, gente? Então, é um link interessante aqui, uma documentação legal. E antes de eu pegar aqui, eu vou deixar aqui para vocês aqui, a gente tem uma pesquisa de feedback para vocês aí, um formulário, o pessoal responder, de repente, o que achou do conteúdo, o que achou até da minha performance, né? O que vocês têm de sugestão, de repente, para nossas apresentações, para próximos assuntos, se o tempo, de repente, é curto ou um tempo e por aí vai. São 5 perguntas, se eu não me engano, que vocês podem aí dar uma conferida para poder ajudar a gente aqui em próximas sessões, né? A gente tem essa jornada aí de várias sessões, vários apresentadores, embora tenha repetido, eu repeti agora, mas eu não vou pegar mais esse assunto agora, vem outras pessoas do time aí, a gente teve o Harley no começo. Então, vamos lá, vou pegar aqui umas perguntas para a gente poder responder, né? Está dizendo aqui, essas outras sessões de treinamento serão sobre o mesmo tema. A gente está fazendo 2 sessões, né? Sessões às terça-feiras é sobre o Copilot Chat, essas interações, mas como são apresentadores diferentes, a gente pede também para eles usarem exemplos diferentes, tá? Então, de modo que o conceito é o mesmo, só que as interações serão diferentes, com dados diferentes, com perguntas diferentes. Lembrando que aquele conceito que a gente dá antes da introdução é para nivelar o pessoal, vai ser sempre a mesma coisa. Mas, de repente, alguém falando de um modo diferente, uma voz mais bonita, né, mais pomposa, mas a ideia é basicamente essa, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta que tem aqui. Vamos lá, tem uma diferença de retorno, né, do tempo de retorno no 365 no celular, no app e no navegador. São estruturas diferentes e dinâmicas quando estão respondendo essas interações. Então, quando você está acessando o celular, pode ser mais rápido que você usou no computador, como pode ser mais lento. Vai depender de vários fatores. Acesso à internet, quanta gente está usando simultaneamente o Copilot, quanta gente está usando simultaneamente seu link de internet, né, para chegar até lá. Tudo isso vai variar, né? Então, pode ser que no computador uma vez seja mais rápido, mas no celular, de repente, seja mais lento. Não tem uma forma mágica, porque são áreas variáveis aí no meio do caminho. Então, tem horas que, de repente, quando você está usando o computador, você pode ter a percepção que é mais rápido, mas pode ser que naquele momento tem menos gente usando o Copilot. A internet pode estar mais, de repente, menos gente acessando também. Então, são variáveis que a gente não controla. Então, pode ter tempo de resposta diferente, tá? É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma pergunta perguntando sobre segurança, né? Segurança e sigilos de dados e documentos. Se é prejudicado com a integração com o GPT-5. Não, você pode usar o GPT-4 e o GPT-5, vai respeitar a proteção de dados empresariais. Então, vocês podem... Tem até um vídeo aí do início aí
pessoal que entrou antes um pouquinho da espera, tem um vídeo da pessoa pediu para fazer uma receita, ele tem uma receita de um molho secreto e pediu para ele fazer uma versão gluten-free, ou seja, a versão sem glúten. Então, a pessoa foi lá, usou esse arquivo do Word, pediu uma versão sem glúten para o Copilot gerou essa nova versão sem glúten, né, mas sem prejudicar a confidencialidade daquele documento que estava lá. Inclusive, tem até a brincadeira de um hambúrguer, foi lá com segurança, mandou uma luzinha nele, ele falou, não, fica tranquilo que eu usei o Copilot. Aí o hambúrguer lá falou, então beleza, então tá legal, você tá garantido, tá seguro. Então é isso, gente, quero agradecer a participação de vocês aí, me estendi um pouquinho, alguns minutinhos, mas a ideia é essa, novas sessões estão vindo por aí também, responda esse formulário, que a gente pode ser que, de repente, a gente bota uma outra abordagem, de repente um tempo maior, ou dá alguns exemplos mais para vocês. E sigam a gente aí lá no LinkedIn, tem o calendário, tem o blog do próprio Copilot no site da Microsoft, e fiquem ligados aí para novidades, tá, gente? Agradeço vocês aí e obrigado pela presença.